O vento trazia o cheiro de terra seca e de artemísia distante, um perfume familiar. Ele tinha apenas 10 anos, mas suas mãos já conheciam a textura da madeira rústica e o peso de um balde d'água. Seus dias na fazenda isolada, aninhada nas profundezas de um vale esquecido, eram simples. As manhãs começavam com o canto do galo e o cheiro do pão assando de sua mãe. As noites, com o zumbido suave das histórias de seu pai, à luz da lareira. Era uma vida dura, implacável em sua solidão, mas era deles, e era pacífica. Histórias como a de Ethan, onde a calmaria é apenas o aviso da tempestade, são a alma do nosso canal. Se você gosta de cavalgar por essas narrativas de sobrevivência no Velho Oeste, já deixe seu gostei para manter nossa fogueira acesa e inscreva-se para não perder o rumo da trilha. Mas prepare-se, porque essa paz se estilhaçou como vidro frágil em uma terça-feira. O dia começou como qualquer outro, mas ao meio-dia o ar havia ficado pesado, não com chuva, mas com uma premonição de pavor. Ethan estava ajudando seu pai a consertar uma cerca quando os primeiros tiros distantes ecoaram, estalos agudos que rasgaram a calmaria. Seu pai, um homem cujo rosto era marcado pelo sol e pela sabedoria da terra, paralisou. Seus olhos, geralmente calorosos, tornaram-se gelo. Ethan, corra! Esconda-se no velho porão. Não saia de jeito nenhum. Ethan, confuso e aterrorizado, obedeceu. Ele rastejou em direção à entrada escondida, seu pequeno coração batendo contra as costelas como um pássaro encurralado. Da escuridão do porão, ele ouviu a cacofonia explodir. Mais tiros, os gritos guturais de homens, o grito estridente de sua mãe, que foi abruptamente interrompido, e, então, um silêncio muito mais arrepiante do que a tempestade de violência que o precedeu. Ele se encolheu na terra fria, sentindo o gosto metálico do medo, até que o cheiro de fumaça começou a vazar pelas frestas da porta do porão. O calor aumentou, o ar engrossou, e ainda assim, ele não se moveu. As palavras de seu pai eram uma ordem de ferro. Horas se passaram. O fogo rugiu, depois diminuiu lentamente, deixando para trás apenas o fedor acre de cinzas e desespero. Quando Ethan finalmente empurrou a pesada porta de madeira, o mundo havia mudado. Seu lar, outrora um farol de calor e vida, era uma ruína fumegante. Os corpos de seus pais jaziam em meio à devastação, silhuetas duras contra as brasas agonizantes. Eles haviam sido abatidos impiedosamente, seus sonhos e suas vidas extintos, por uma brutalidade que Ethan não conseguia compreender. Ele viu as marcas de botas, os cartuchos espalhados, e uma única e inconfundível espora de prata, intrincadamente esculpida com uma serpente enrolada, semi-enterrada na poeira perto da mão de seu pai. Era um detalhe que se gravaria em sua memória, uma marca indelével dos homens que haviam roubado tudo. Ethan, agora uma criança à deriva, em um mar de desolação, passou os dias seguintes atordoado. Ele enterrou seus pais com as próprias mãos, a terra, oferecendo um conforto frio, do qual ele precisava desesperadamente. Sem ninguém no mundo, ele começou a caminhar, impulsionado por um instinto primitivo de sobrevivência e por uma brasa nascente e ardente de um sentimento para o qual ele ainda não tinha nome: vingança. Ele comeu frutas silvestres, caçou coelhos com armadilhas e bebeu de riachos lamacentos. Sua pequena estrutura ficando mais magra, seus olhos mais duros a cada dia solitário que passava. Ele caminhou por semanas, um fantasma vagando pela expansão implacável da fronteira, até que a exaustão finalmente o venceu, na beira de uma pequena e poeirenta cidade. Ele foi encontrado por Silas, um velho garimpeiro, cujo rosto era um mapa de rugas queimadas de sol, e cujos olhos guardavam a sabedoria cansada de 1000 trilhas esquecidas. Silas era um homem de poucas palavras. Sua bondade era rude, mas ele viu algo no olhar assombrado de Ethan que ressoava com suas próprias perdas do passado. Ele acolheu o garoto, não por caridade,
mas por um entendimento silencioso. Sob os cuidados de Silas, Ethan lentamente começou a se curar. Embora as cicatrizes em sua alma fossem mais profundas do que qualquer ferida. Silas lhe ensinou os caminhos da selva, como rastrear um cervo, como ler os sinais da terra e, o mais importante, como manusear uma arma de fogo. Ele não estava ensinando Ethan a matar, não explicitamente, mas a sobreviver. Ele o ensinou a atirar com precisão, a limpar um rifle até brilhar, e a entender que uma arma era apenas uma ferramenta, cujo propósito era definido pela mão que a segurava. Ethan, que aprendia rápido, absorveu tudo, as habilidades se tornando extensões de sua própria vontade desesperada. Ele nunca falava de seus pais, nunca pronunciava a palavra vingança. Mas Silas via o fogo frio em seus olhos sempre que sua mão se fechava, ao redor do cabo de um Colt. Os anos transformaram Ethan de um menino assustado em um jovem magro e endurecido. A memória da espora de prata com a serpente enrolada permanecia tão vívida quanto no dia em que a viu. Ele tinha ouvido sussurros nos salões de cidades poeirentas, contos de uma gangue liderada por um notório fora da lei, conhecido apenas como Blackwood, cujos homens eram reconhecidos por suas esporas feitas sob medida. As peças começaram a se encaixar, formando um mosaico sombrio de seu passado. Em uma manhã fria de outono, Ethan parou diante de Silas, com o rifle no ombro e o alforje arrumado. "Estou indo embora, Silas", disse ele, com a voz agora mais grave e firme. Silas, entalhando um pedaço de madeira perto do fogo, simplesmente acenou com a cabeça. "Imaginei que fosse." Ele não perguntou para onde, não ofereceu conselhos, apenas entregou a Ethan um livro gasto com capa de couro. "Do seu pai. Achei entre as coisas dele. Achei que você fosse querer." Ethan pegou o livro, seus dedos traçando os contornos familiares. "Obrigado, Silas, por tudo." "Apenas lembre-se, garoto", disse Silas, sem levantar os olhos. "A vingança não é uma refeição que enche a barriga. É uma sede que nunca pode ser verdadeiramente saciada." Ethan entendeu. Mas a sede já o estava consumindo. Sua jornada começou. Uma perseguição implacável através da vasta e implacável expansão do oeste. Ele cavalgou por planícies castigadas pelo sol e por cânions desolados, dormindo sob as estrelas frias e indiferentes. Ele aprendeu a se misturar nas sombras das cidades da fronteira, ouvindo as fofocas nos salões, as conversas abafadas nos armazéns, juntando fragmentos de informações sobre a gangue de Blackwood. Ele era uma sombra, um sussurro, uma força de retribuição ganhando força lentamente. Sua primeira pista veio em um salão imundo, em uma cidade chamada Fim da Redenção, um lugar que oferecia muito pouca redenção. Ele ouviu um velho bêbado grisalho se gabando de um ataque anos atrás a uma pequena fazenda, mencionando uma espora inconfundível. Ethan observou o homem, seu coração um nó frio de gelo. Mais tarde, sob a pálida luz do luar, ele confrontou o bêbado, que, sob a ameaça da mão firme e dos olhos ainda mais frios de Ethan, confessou sua participação na atrocidade. Ele era um capanga de baixo nível, um covarde, que havia seguido ordens. Ele implorou por misericórdia, mas a misericórdia era uma moeda que Ethan não possuía mais. A última visão do homem foi o brilho da espora de prata na bota de Ethan, um lembrete sombrio da serpente enrolada que assombrava seus pesadelos. A justiça, rápida e brutal, havia encontrado seu primeiro alvo. O rastro ficou mais claro depois disso. A confissão do bêbado havia lhe dado nomes, lugares e um senso dos movimentos da gangue. Ethan soube de Cicatriz, o cruel braço direito de Blackwood, um homem conhecido por deixar um rastro de sofrimento por onde passava. Cicatriz estava escondido em uma cabana fortificada nas profundezas do sopé da Serra Nevada, comandando uma pequena operação ilícita.
Ethan perseguiu Cicatriz por dias, observando suas rotinas, estudando a planta da cabana e esperando o momento oportuno. Ele sabia que confrontar o tenente de Blackwood seria diferente, muito mais perigoso do que o bêbado. Era um homem de violência, acostumado a derramar sangue. A noite estava escura, uma fresta de lua lutando para perfurar a pesada cobertura de nuvens, quando Ethan fez seu movimento. Ele passou pelo perímetro, um espectro silencioso, seu rifle segurado com firmeza. Ele encontrou Cicatriz na sala principal, contando uma pilha de ganhos ilícitos, de costas para a porta. Cicatriz. A voz de Ethan cortou a calmaria, fria e cortante. O fora da lei se virou, a mão já indo para a arma, mas Ethan foi mais rápido. O tiro ecoou pela cabana, um estrondo único e definitivo. Cicatriz desabou no chão, um olhar de descrença chocada congelado em seu rosto. Ethan não sentiu triunfo, apenas uma satisfação sombria. Mais uma peça do quebra-cabeça. Mais um passo em direção ao coração de sua vingança. Ele revistou a cabana, encontrou mais evidências. Um livro-caixa detalhando as operações de Blackwood e mais alguns nomes. A caçada continuou. O livro o levou a uma pequena cidade mineira, uma colmeia de vícios e desespero, onde havia rumores de que Blackwood estava consolidando seu poder, extorquindo mineiros e administrando antros de jogos de azar. A cidade se chamava Oak Haven, mas não oferecia refúgio para quem cruzasse o caminho de Blackwood. Ethan sabia que era ali que o verdadeiro teste aconteceria. Blackwood não era apenas um assassino, era um líder, cercado por homens leais e implacáveis. Ethan passou dias em Oak Haven, de olhos e ouvidos abertos, um observador silencioso. Ele observava Blackwood, um homem cuja presença irradiava ameaça, cujos olhos guardavam um vazio arrepiante. Ele estava sempre cercado por seus capangas, suas esporas de serpente enrolada, brilhando inconfundivelmente em suas botas. Este era o homem que havia ordenado o assassinato de seus pais. O homem que havia roubado sua infância. A raiva que havia sido uma brasa ardente por tanto tempo, agora ameaçava consumi-lo inteiramente. Ele não podia enfrentar Blackwood de frente, não sozinho, não contra uma gangue inteira. Ele precisava isolá-lo, atraí-lo. Ethan começou a desmantelar sistematicamente as operações de Blackwood em Oak Haven. Ele interrompeu carregamentos, libertou mineiros endividados e até conseguiu eliminar discretamente alguns dos capangas mais leais de Blackwood, fazendo parecer atividade de gangue rival ou acidentes. Cada movimento era calculado, preciso, projetado para minar o poder e a confiança de Blackwood, para torná-lo vulnerável. Blackwood, ficando cada vez mais frustrado e paranoico, acabou mordendo a isca. Ele ordenou uma reunião pública, uma demonstração de força na praça da cidade, com a intenção de fazer um exemplo de alguém, qualquer um, para reafirmar seu domínio. Esta era a oportunidade que Ethan estava esperando. A praça estava lotada, um silêncio tenso pairando no ar, quando Blackwood, flanqueado por seus homens restantes, pisou em uma plataforma improvisada. Sua voz, fria e autoritária, começou a denunciar o encrenqueiro invisível, que vinha minando sua autoridade. Vocês acham que podem me desafiar? Blackwood zombou, seu olhar varrendo a multidão nervosa. Ninguém desafia Blackwood, e vive para contar a história. Das sombras de um beco, Ethan deu um passo à frente, com o rifle segurado frouxamente, mas com confiança. Sua presença foi repentina, inesperada, uma onda de choque passando pela multidão. Blackwood, a voz de Ethan, clara e firme, cortou o monólogo do fora da lei. A história já foi contada. Os olhos de Blackwood se estreitaram, reconhecendo o desafio, mas não o rosto. Quem é você, garoto? O órfão que você deixou para morrer, respondeu Ethan,
com o olhar fixo apenas nas esporas de prata nas botas de Blackwood. O filho da família que você assassinou em uma fazenda esquecida, anos atrás. Um suspiro percorreu a multidão. O rosto de Blackwood, geralmente impassível, contorceu-se em um lampejo de reconhecimento, e em seguida, raiva. Matem-no! Ele rugiu, sacando seu revólver. Mas Ethan já estava se movendo. A praça explodiu em caos. Tiros estalaram, pessoas gritaram e se dispersaram. Ethan, com a agilidade e a precisão aprimoradas por anos de treinamento e um foco singular, engajou-se contra os homens de Blackwood. Ele se movia como um fantasma, seu rifle cuspindo fogo, cada tiro encontrando seu alvo. As habilidades que Silas havia lhe ensinado, as lições de sobrevivência, agora se tornavam ferramentas de retribuição. Um por um, os homens de Blackwood caíram. Ethan foi atingido. Uma bala de raspão em seu braço, outra rasgando seu chapéu. Mas ele mal registrou a dor. Seu foco era absoluto. Finalmente, apenas Blackwood restou, com o rosto numa máscara de desespero furioso, sua arma atirando. Ele era um assassino experiente, implacável e rápido. Mas Ethan era movido por um fogo mais profundo e frio. Eles se encontraram no centro da praça poeirenta, duas figuras travadas em um balé mortal. Blackwood, pura força bruta e anos de experiência. Ethan, pura precisão e determinação inabalável. Suas armas esvaziaram, forçando-os a uma luta corpo a corpo brutal e primitiva. Punhos voaram, poeira levantou, e os sons crus da luta encheram o ar. Ethan, mais jovem e mais rápido, usou sua agilidade, esquivando-se dos golpes poderosos de Blackwood, esperando por sua brecha. Ele a viu, um lapso momentâneo, e atacou com um golpe poderoso na mandíbula de Blackwood, que o fez cambalear. Blackwood caiu, lutando para pegar a faca Bowie em seu cinto. Mas Ethan estava sobre ele, uma fúria desesperada em seus olhos. Ele desarmou Blackwood, imobilizando-o no chão, seu olhar travado no rosto do fora da lei. Lembra deles? Ethan sussurrou, a voz rouca. O homem e a mulher, a criança que você achou que tinha silenciado para sempre? Blackwood, com o medo finalmente despontando em seus olhos, tentou falar, mas Ethan o silenciou. Ele não usou uma arma. Usou suas próprias mãos. A força nascida de anos de luto e vingança. Foi um fim brutal e visceral, um reflexo da brutalidade que Blackwood havia desencadeado sobre sua família. Quando tudo acabou, Ethan se levantou, respirando pesadamente, a poeira baixando ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo choro de um cavalo nervoso. A multidão, emergindo lentamente de seus esconderijos, olhou para ele, não com medo, mas com uma estranha mistura de admiração e pena. O órfão havia executado sua vingança. A serpente enrolada havia sido esmagada. Mas as palavras de Silas ecoaram em sua mente. A vingança não é uma refeição que enche a barriga. É uma sede que nunca pode ser verdadeiramente saciada. Ethan olhou para os olhos sem vida de Blackwood, para a ruína de Oakhaven, e não sentiu nada. Nenhuma alegria, nenhum triunfo. Apenas um vazio imenso e oco. O fogo que queimara tão ferozmente dentro dele por tanto tempo, havia finalmente consumido seu combustível, deixando para trás apenas cinzas. Ele se virou e foi embora, deixando Oakhaven e suas testemunhas silenciosas para trás. Ele não sabia para onde estava indo, ou o que o futuro o reservava. O menino que havia perdido tudo, havia se tornado um homem movido por um propósito singular. E agora, esse propósito estava cumprido. Ele não era mais um órfão em busca de vingança. Era apenas um homem, à deriva na vasta e indiferente expansão do Oeste, marcado pelos fantasmas de seu passado e eternamente marcado pelo caminho que havia escolhido. O vento ainda trazia o cheiro de terra seca e de Artemísia distante,
mas agora também carregava o peso de um silêncio que nunca seria verdadeiramente quebrado. Se os contos de coragem, justiça e retribuição sombria do Oeste indomável mexem com a sua alma, certifique-se de cavalgar conosco para mais histórias das trilhas poeirentas da vingança. E não guarde suas armas ainda. O YouTube separou aqui na tela uma próxima história, que é exatamente o que você precisa para continuar cavalgando por essas trilhas sombrias. Clique agora, fique alerta e não deixe as sombras te alcançarem.